Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo do cálculo 1, falando sobre derivadas. O tópico desta videoaula será derivadas implícitas. Bom, antes de começarmos o assunto efetivamente, vamos fazer uma recapitulação, porque é algo que para muitas pessoas pode ser desconhecido. Existe a função explícita e a função implícita. Exemplo de função implícita. Perceba, 3xy mais xy ao quadrado mais 3 igual a 0. Perceba que existe uma mistura aqui de variáveis. A variável aqui não está isolada em um dos membros da equação. Por mais que eu tivesse o xy aqui desse lado aqui, ó, ainda assim a variável não estaria isolada, porque eu não tenho uma única variável em um membro da equação. Há uma mistura x e y misturados ali na nossa expressão, tá? Que define a nossa função ali. E a função explícita a gente consegue, foi a que nós já estudamos, as funções afins, função linear, função quadrática, são exemplos de funções explícitas, onde a variável ela está isoladinha ali, ó, ou a variável que depende do x, né, ela está isoladinha ali, certo? Então a ideia é derivar uma função explícita sem necessariamente isolar o termo para fazer isso. Nós vamos aplicar a técnica de derivação de modo que você não vai isolar a variável para obter a derivada. Você vai derivar da forma como ela está ali, certo? Ah, professor, mas se eu quisesse isolar uma variável e depois derivar, poderia? Poderia, mas nem sempre você vai conseguir fazer isso. Então, portanto, é importante que você entenda a forma com a qual a gente vai fazer aqui agora, certo? Então, como é o procedimento? Veja, eu vou colocar aqui para nós solucionarmos. Eu quero derivar essa função aqui, ó. Eu começo fazendo assim, ó. Eu derivo os dois membros da nossa igualdade Perceba, eu estou derivando a expressão, a soma aqui, ó, em relação a x, em relação a x. O mesmo eu estou fazendo com o 4 em relação a x, certo? Então vamos lá. A derivada da soma, a gente tem que lembrar que é a soma das derivadas. Então, ó, eu aplico. Vou fazer bem devagar aqui, ó, apesar da gente já saber essa derivada aqui, ó, a gente já sabe de cor e salteado porque nós já estudamos isso. Dx mais dy ao quadrado sobre dx. Isso é igual... Não vou derivar agora, não. Eu só indiquei. Vamos partir para a derivada agora. Derivar x ao quadrado em relação a x é a regra do tombo, né? Ah, professor, aqui dá 2x, porque eu subtraio uma unidade no expoente. Mas a derivada de y em relação a x, perceba, y ao quadrado é uma função composta, porque em y está implícito a variável x, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar a regra da cadeia aqui. O que diz a regra da cadeia?
eu derivo a função externa, que no caso é a potência, então vai ficar 2y, vezes a derivada da função interna, dy dx. Isso é igual. A derivada de 4 em relação a x, derivada de uma constante, é zero. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é você isolar dy dx. Mas para isso vamos fazer devagar. dy, 2dy dx. Ó, eu vou passar o 2x para o outro lado. Vai ficar menos 2x. Tudo bem? Agora, eu posso dividir tudo por 2? Posso. Posso cancelar tudo por 2. Dividir tudo por 2. E aí eu vou obter a seguinte derivada. A derivada de y em relação a x é menos x sobre y, porque o y estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo, ok? Essa é a nossa derivada dessa nossa função, que por sinal é uma circunferência ali, né? Bom, equação da circunferência, né? Bom, beleza. Vamos partir para nosso próximo exemplo. São exemplos simples, tá? Para a gente iniciar o nosso estudo de derivadas implícitas, ok? Então, nós queremos derivar esta função aqui. Eu vou começar repetindo ela aqui, ó. Y ao quadrado mais 2x à quarta menos 5y ao cubo igual a 7x. E aí eu aplico derivada nos dois membros da igualdade. A derivada em relação a x, né, de y ao quadrado mais 2x à quarta menos 5y ao cubo é igual, como eu disse, aplicamos a derivada dos dois lados da igualdade. Perceba, nós temos uma soma e subtração aqui, e quando se trata de derivada, né, a soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, cada parcelinha daquela ali, nós vamos aplicar a derivada em relação a x. Vamos fazer passo a passo, porque estamos iniciando o estudo, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado para não errar. Mais dx menos 5y ao cubo. Eu só indiquei aqui, tá, pessoal? E aqui eu vou repetir também, porque eu não derivei ainda. Estamos fazendo devagar porque estamos começando o nosso estudo. Por isso a gente tem que ir passo a passo. Como é que eu derivo isso aqui? Nós já vimos anteriormente que isso aqui é uma função composta. É como se a gente... Não é como não, né? Nós temos que aplicar a regra da cadeia aqui. Então vai ficar o quê? Ah, professor, a derivada de y ao quadrado dá 2y, mas como é uma função composta, vezes a derivada da função interna, que é o dy dx. A função externa é a potência, apliquei a regra da cadeia, deu 2y, vezes a derivada da função interna, dy dx. Mas, como é a derivada de 2x à quarta? Ah,
desce o 4 multiplicando o 2 e subtrai um expoente subtrai uma unidade no expoente. Então, 2 vezes 4, 8x ao cubo. Beleza? Menos. Perceba, mais uma vez apareceu uma função composta aqui. O que eu tenho que fazer? Aplicar a derivada externa, como se isso aqui fosse elevado ao cubo, né? Então vai ficar assim, ó, o 3 multiplicando o 5, eu vou ter 15y, vezes a derivada de y dx, igual, posso aplicar a derivada aqui? Lógico, vamos derivar. Qual é a derivada de 7x? Ah, professor, de x é 1. 1 vezes 7, 7. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Vamos colocar em evidência o dy dx. dy dx. Em evidência. Aí eu pego aqueles termos que têm fatores comuns, né? Então, ó, 2y dy dx dividido por dy dx, 2y. Menos 15y dy dx dividido por dy dx, 15y. E vou passar o mais 8x ao cubo para o outro lado da igualdade. Vai ficar 7 menos 8x ao cubo. Tudo bem? Beleza. Qual é o próximo passo? Como o dy está multiplicando aqui, eu vou jogar essa expressão para o outro lado dividindo, né? Como essa expressão está multiplicando o dy, né? Então, ó, dy dx é 7 menos 8x ao cubo sobre 2y Deixa eu ver se houve aqui algum equívoco. Aqui faltou subtrair, né, pessoal? Aqui faltou subtrair uma unidade, né? Desce subtraindo uma unidade. Aqui, ó, aqui é 2. Então, ó, que a gente não pode esquecer, não. Veja, quando eu derivo 5y ao cubo, eu jogo 3 multiplicando, deu 15. E subtrai uma unidade no expoente. Tá aqui. Porém, como é uma função composta, vezes a derivada do u, né, da função interna, dy dx, certo? Aqui foi um equívoco que eu cometi na hora de fazer, por isso que eu estou vendo aqui uma coisa estranha apareceu aqui, menos 15 y ao quadrado. São coisas diferentes, você não pode efetuar a subtração ali, né? Então essa é a nossa derivada em relação a x nessa função implícita. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido. Peço que se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like caso você tenha gostado da explicação e acompanhe as próximas aulas que nós vamos dar prosseguimento ao estudo das derivadas implícitas, onde nós estaremos aprofundando o assunto com questões mais puxadas um pouco, ok? Então até a próxima videoaula, bons estudos a todos vocês.